Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2024, tá começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe, na próxima uma hora o nosso foco é falar sobre os assuntos fundamentais, pertinentes para construir uma sociedade mais igualitária, mais justa para todo mundo. Então a gente fala assim sobre agroecologia, saúde, alimentação, luta camponesa, luta popular, falamos também sobre poesia e tudo isso misturado com política, economia, porque a gente precisa manter todo mundo muito bem informado, bem informada para essa grande jornada que é a nossa vida. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Amanhã começam os Jogos Paralímpicos de Paris e hoje temos um papo com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. O Brasil assume presidência da Rede de Abastecimento da América Latina e Caribe com mandato até 2026. Exploração de madeira cresce mais de 500% em Roraima, maior parte é ilegal. Secretária Executiva de Enfrentamento da Violência contra a Mulher do Ceará fala sobre o Agosto Lilás. Celebração de sonhos e lutas. Livraria Expressão Popular e Armazém do Campo comemoram um aniversário com festa em São Paulo. E a gente vai conhecer a Bodega da Poesia. A cena cultural de Arco Verde, no sertão de Pernambuco, afirma que a comida regional não pode ser separada de rimas e versos. E é nesse clima que a gente anuncia que o Bem Verde hoje está começando. Bora que é coisa demais para falar, gente. E o Bem Viver tem mais uma vez a alegria de receber a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, ela que atua no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Antes de tudo, secretária, muito obrigado pela disponibilidade, uma alegria imensa recebê-la mais uma vez aqui no Bem Viver. Obrigado pela disponibilidade, viu? É ótimo, Lucas. Muito obrigada também pela oportunidade. É importante falar com seus ouvintes. Na alegria toda nossa. Secretária, a gente está às vésperas do início das Paralimpíadas no Brasil, começa na quarta-feira, dia 26 de agosto, é óbvio que mexe com nossos corações, afinal o Brasil é um grande fenômeno quando se trata das Paralimpíadas. Na edição passada a gente ficou em 7º colocado, reunindo 72 medalhas, o mesmo número da edição anterior, quando aconteceram os Jogos aqui no Rio de Janeiro em 2016, também colecionamos 72 medalhas, e agora a gente também vem super forte com 280 atletas, é simplesmente a segunda maior delegação da nossa história, só fica atrás justamente quando os jogos foram aqui em casa, foram no Rio, que aí foram 285 atletas, então é impossível a gente não tá nessa véspera, nesses dias que antecedem os jogos e não tá com essa grande expectativa de ver nossos atletas mais uma vez brilhando, dessa vez em Paris. Eu quero ouvir um pouquinho da senhora pessoalmente primeiro, mas depois falar, claro, dentro desse cargo, dentro do Ministério, mas primeiro eu queria ouvir um pouquinho da senhora sobre as expectativas, se uma senhora também é uma grande entusiasta dos esportes, vê, também se emociona, torce e, enfim, queria que tu compartilhasse um pouquinho como que você tá com as expectativas para a estreia do Brasil nas Paralimpíadas, secretária. Eu acredito muito que as mulheres hoje vão ser o grande destaque na nossa delegação brasileira, e é muito, muito qualificada, né? Assim, acho que as oportunidades que os atletas paralímpicos têm encontrado para assumir assim, esse protagonismo são muito importantes e identificam geralmente o quanto a juventude, né, as pessoas com deficiência, né, quando tem oportunidade, elas agarram a oportunidade e vão em frente, vão se destacando no paradesporto também. Eu acho importante que se verifique também que isso faz parte de um conjunto de ações, né, que passa também pela educação inclusiva, passa pelo investimento na saúde das pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala em esportes paralímpicos, a gente também está falando de pessoas que estão construindo aí o seu protagonismo e a sua vida foi viabilizada através de políticas públicas efetivas para esse público. Sem dúvida alguma, né? Quando a gente fala de esporte, necessariamente a gente fala de saúde,
com garantia de direitos, essas coisas têm que estar relacionadas. Secretária, por mais que toda essa preparação para os Jogos seja, digamos, uma incumbência do Ministério dos Esportes, claro que envolve outros ministérios, mas claro que a gente tem uma expectativa que venha de lá as políticas, o incentivo, esse trato mais próximo com os nossos atletas. Eu queria saber se a sua secretaria ou o Ministério dos Direitos Humanos como um todo também tem um envolvimento nessa preparação, também dialoga com a formulação de políticas públicas. Como que funciona? Tem de alguma maneira esse diálogo ou é uma tarefa que acaba exclusivamente ao Ministério dos Esportes, secretária? Não, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania coordena o Plano Viver Sem Limite, né? E no Plano Viver Sem Limite a gente tem as ações do Ministério dos Esportes em torno da promoção dos esportes paralímpicos. Então, o Ministério dos Direitos Humanos acompanha, sim, não no detalhe, mas acompanha também as outras ações que promovem, né, desencadeiam aí nesses resultados que os atletas paralímpicos brasileiros acompanham. Por exemplo, com algumas ações, né, do esporte paralímpico que a gente acompanha são as ações nos centros olímpicos, né, promovendo os esportes em todos os estados. Essas ações são acompanhadas por nós e a gente entende que lugar de pessoa com deficiência é em todo lugar, né? Então, quando a gente tem aí no esporte, a gente tem um acompanhamento também pelo CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dessas ações dos Ministérios dos Esportes. Perfeito. Secretária, eu sei que o ideal nunca é fazer essas comparações, mas eu acho que talvez aqui faça um pouco sentido, que é comparar um pouquinho do desempenho do Brasil nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, porque se a gente fizer uma rápida olhada aqui no quadro de medalhas geral, a gente viu, por exemplo, que nas Olimpíadas de Rio de Janeiro o Brasil colecionou 22 medalhas no geral, nos Jogos Olímpicos, mas na mesma edição no Rio de Janeiro, só que no caso das Paralimpíadas foram 72 medalhas, é basicamente mais que o triplo de medalhas, e é mais ou menos essa média que a gente consegue ver se a gente fizer uma análise geral histórica. Eu queria ouvir um pouquinho da senhora, o que a senhora atribui a esse grande fenômeno que é o Brasil nas Paralimpíadas, que se destoa tão bem positivamente em relação às Olimpíadas. Que paralelos é importante que a gente faça para conseguir entender essa dimensão mundial que o Brasil tem nos Jogos Paralímpicos? Eu acho que se deve também ao investimento público nos esportes paralímpicos que o Brasil tem, e comparando o Brasil com os outros países, a gente tem uma política de educação inclusiva, por exemplo, que viabiliza o desenvolvimento dos jovens, das crianças, até a condição de vida adulta com mais autonomia, com mais saúde, né, e condições de prática desportiva. Acredito sim que tem o investimento público bastante vultuoso, mas também tem uma questão da gente priorizar, né, do Brasil priorizar mais do que muitos países, né, essa agenda. Perfeito. Mas, secretária, ao mesmo tempo que a gente vê o Brasil indo muito bem nos Jogos Paralímpicos, colecionando medalhas, sendo destaque em várias modalidades, e isso muito, com certeza, em resultado desse investimento público que a senhora comentou, da criação de centro de treinamento específico para essas modalidades, para a equipe paralímpica. Ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente também vê uma carência de políticas públicas na prática para as pessoas com deficiência que não são atletas. A gente fala de direito à cidade, falta de rampas, falta de outras acessibilidades básicas. Por que acontece essa distorção assim? Existe alguma coisa que a gente precisa olhar com mais atenção? Porque me parece que há uma distinção entre quando a gente olha nossos atletas paralímpicos em relação às pessoas com deficiência que não necessariamente são atletas. Existe essa diferenciação, a senhora acredita? Sim, acredito que as cidades ainda são territórios hostis à maior parte das pessoas com deficiência, e aquelas pessoas que estão em destaque aí nas Paralimpíadas são ainda pessoas que tiveram oportunidades, mas há milhões aí de pessoas com deficiência, principalmente alguns territórios que estão mais distantes das políticas públicas, né? Os territórios mais vulnerabilizados, como, por exemplo, o território rural, né, ribeirinhos, as pessoas que vivem mais distante dos equipamentos públicos acabam encontrando cidades, encontrando menos oportunidades de se desenvolver. O Plano Viver Sem Limite, o Plano de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, busca esse leque de ações para que a gente saia dessa invisibilidade nas políticas públicas, por exemplo, né? A gente fala que não é que a gente quer estar segregado da sociedade, a gente quer ter oportunidade
de estar na sociedade, né? Seja na escola, no seu território. Sair de casa, para muitas pessoas, ainda é uma aventura ou um desafio muito grande, ou às vezes uma impossibilidade. Então, é um público, as pessoas com deficiência, pela falta de acessibilidade, pela falta de oportunidades, é um público que ainda encontra os piores indicadores socioeconômicos, né? Então, a gente tem ainda um índice de analfabetismo muito grande, comparando-se com as pessoas sem deficiência. Então, a necessidade, sim, de reconhecer e também uma oportunidade agora nas eleições municipais de alavancar, né, a construção de políticas públicas de cidades mais acessíveis, mais inclusivas, que reconheça essa diversidade humana, né, no seu amplo sentido. Ótimo. Secretária, a senhora comentou sobre as eleições, eu quero voltar a esse tema, porque eu acho que é algo central a ser discutido, mas antes, queria ainda falar um pouquinho mais sobre Olimpíadas, porque queria compartilhar um pouquinho algumas falas que a gente chegou a colher de alguns atletas, algumas atletas que já estão, inclusive, lá em Paris, se preparando para as Paralimpíadas, e elas comentaram, no geral, que estão muito orgulhosas, muito felizes, com grandes expectativas, mas existe uma frustração por não sentir que o Brasil ainda não reconheceu que nós somos uma potência paralímpica. E, no geral, o que as pessoas, essas atletas, melhor dizendo, comentam é que falta uma visibilidade, principalmente por conta da imprensa, que às vezes faz tudo para todo mundo acompanhar as Olimpíadas, mas quando chega as Paralimpíadas não se esforça tanto. A senhora acredita que é por aí mesmo? Que a gente vê uma invisibilização, uma falta de apoio midiático mesmo para a população toda ver esse potencial paralímpico que o Brasil tem? Ou a senhora atribui a outros fatores essa falta de reconhecimento do Brasil se entender como uma potência paralímpica? Eu acredito que a gente tem que avançar muito ainda para as nossas mídias compreenderem esse potencial das Paralimpíadas. Acho que tem um entendimento ainda muito limitado, que se deve ao capacitismo que a gente vive, né, a cultura que não reconhece as pessoas com deficiência como sujeitos de direitos, como pessoas também capazes de fazer de grandes feitos. Acho que está correto, acho que a gente precisa, sim, que a mídia em geral ainda valorize mais, que ocupe mais espaço nessa visibilidade. E é em tudo, né? Então, imagina, na Paralimpíada, onde a gente tem pessoas que são grandes batalhadores, gente que conseguiu superar grandes limites, né? Com grandes esforços, ainda são invisibilizadas. Imagina o ser humano, né? As pessoas com deficiência que não são atletas, que, né, lutam ainda para viver, para ter um emprego, para ter uma vida digna, são mais invisibilizados ainda. Mas acredito que a gente está melhorando, acho que já foi pior, acredito que o nosso país está cada vez despertando mais para essa visibilidade. Certamente. A gente está conversando com a Ana Paula Feminella, ela que é secretária nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, dentro do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Estamos aqui se esquentando para as Paralimpíadas que começam nessa quarta-feira, dia 26 de agosto. Secretária, a senhora comentou anteriormente sobre as eleições, que é um momento fundamental para a gente conseguir avançar nessas políticas públicas, escolhendo candidatos e candidatas que tenham um compromisso justamente com essa pauta anticapacitista. Queria ouvir se da sua parte, como secretária dentro do Ministério, integrante do governo federal, se de alguma maneira haverá um envolvimento da pasta para atuar em prol de candidaturas que estão aí com um discurso de apoio a essa luta anticapacitista, ou a princípio não haverá um envolvimento direto nesse sentido? Como que a senhora vê essa questão, secretária? A nossa participação tem sido de promover o debate público, né, para entender a deficiência como um tema de interesse nacional, um tema de interesse para a efetividade. Se a gente consegue alcançar, as políticas públicas conseguem alcançar as pessoas com deficiência, ela vai sim alcançar a efetividade das políticas públicas, diminuir as desigualdades sociais, e nós temos incentivado já desde o período aí de construção das conferências municipais, estaduais e a nacional, que aconteceu recentemente, pelo protagonismo das pessoas com deficiência também na política, porque historicamente as pessoas falam sobre as pessoas com deficiência como se elas só fossem aquelas que no máximo fossem as beneficiadas das políticas públicas, mas as pessoas com deficiência podem estar na arena política. A gente tem incentivado a plena participação. Acredito que nessas eleições a gente vai ter mais pessoas com deficiência candidatas e assim provando que a gente tem sim essa possibilidade de estar na arena política, não precisar
de gente que fale por nós, mas também ter a nossa própria voz, seja essa voz em Libras, com todos os sotaques, com todos os jeitos de ser e de estar no mundo. Secretária, a senhora comentou agora também da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu agora no mês passado, no mês de julho, e aconteceu depois de 8 anos, né? Foram 8 anos sem esse evento tão importante. A última edição foi em 2016, justamente quando a presidenta Dilma ainda era presidenta, antes depois de vir esse período aí de afastamento do governo petista frente à gestão federal. Conta um pouquinho sobre como foi essa retomada, se foi difícil, se algumas coisas acabaram sendo perdidas e qual que é o problema, como que isso afeta ter um intervalo tão longo de um evento que é tão importante, né, para debater algo que é uma demanda nacional com todos os integrantes, com todos os personagens do país juntos. Nós entendemos que fazer política pública de direitos humanos é fazer com participação social. E essa oportunidade que tivemos foi construída desde o ano passado, com as conferências municipais. Houveram 540 municípios que realizaram e fizeram o debate do seu território, a partir do seu território, do seu município. Essas conferências municipais elegeram delegados para as conferências estaduais, então, sendo metade da representação da sociedade civil, outra metade dos governos municipais. E das conferências estaduais saíram as propostas que foram debatidas na Conferência Nacional que aconteceu em Brasília de 14 a 17 de julho. Reuniu mais de 700 delegados, mais de 1.600 pessoas. E foi um grande sucesso. Então, esse protagonismo das pessoas com deficiência em todas as políticas públicas, na arena política, foi muito bem falado, né? Houve, sim, uma vontade de interagir muito grande, inclusive até por conta da própria pandemia, né? Que foi usada pelo governo passado para deixar as pessoas com deficiência, de fato, morrerem, né? De fato, sem cuidado, sem a priorização na vacina. Então, essa retomada do se fazer, né, para esse espaço da política foi muito importante e ele tem agora uma continuidade, né? A gente está num período de consulta pública de construção da Carta de Brasília, que sintetiza as grandes lutas das pessoas com deficiência, né? Então vai ser, além das 90 resoluções que foram aprovadas na conferência, a Carta de Brasília vai fazer a síntese para a gente divulgar, dialogar mais com a população, com a mídia, com os demais parlamentares, com políticos, para que a gente aumente a capacidade do Estado brasileiro, né, seja das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal, de entender quais são as principais demandas pela equidade social. Então, a gente tem aí esse vácuo de 8 anos, acabou deixando com que as pessoas tivessem muita vontade de falar, vontade de se expressar, e essas demandas estavam muito represadas. Então, o que a gente tem, sim, são oportunidades de ampliar esse diálogo. Por isso que a gente está agora com o Viver Sem Limite, chegando nos estados, dialogando com os governos dos estados, para que eles também complementem o Plano Viver Sem Limite com ações que são de suas atribuições, né, dos governos estaduais. E a partir do ano que vem, a gente já começa o diálogo com os novos prefeitos, né? Então, assim a gente entende que vai ampliar essa relação federativa entre governo federal, estados e municípios, para que os direitos saiam do papel, saiam da nossa Constituição e se efetivem no dia a dia da população com deficiência, que ainda carece de muito esforço público, né? E carece muito orçamento e planejamento adequado para garantir a inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Perfeito. Secretária, tem uma previsão de lançamento dessa Carta de Brasília, reunindo essas 100 demandas? As 90 resoluções já foram votadas durante a conferência e o que ficou agora para consulta pública pelos delegados é o texto final da Carta de Brasília, que vai ter, então, recepcionou as contribuições dos grupos de trabalho que realizados lá em julho, em Brasília. Agora, o período é de sistematização das contribuições que vieram online pelos delegados e acho que pelo dia 16 a 18 de setembro, a gente deve lançar
Então, a Carta Pública quer fazer isso contando com a mídia também, para que a gente popularize o tema, para que as pessoas entendam que o tema da deficiência é de interesse público comum, e quando a gente tem a cada 5 famílias tendo pelo menos uma pessoa com deficiência, e quando a gente promove os direitos dessa pessoa com deficiência, a gente está a promover também o desenvolvimento dessas famílias, das nossas comunidades, dos nossos territórios todos, né? Então é uma agenda bastante propositiva que no mês de setembro, da luta nacional pelos direitos da pessoa com deficiência, a gente vai lançar a carta. Então já temos um encontro marcado aqui em setembro, a gente volta a conversar certamente para discutir mais sobre o lançamento desse documento tão importante, mas antes de finalizar, secretária, eu só queria te ouvir uma palavrinha sobre como tem sido o diálogo com os estados em relação justamente ao plano, ao lançamento, a adesão do novo plano Viver Sem Limites, se por acaso vocês têm encontrado dificuldades na adesão de alguns estados que não são, digamos assim, alinhados com o governo federal, ou esses acirramentos têm sido superados aí em prol das políticas públicas? A gente o Estado brasileiro tem que funcionar para todas as pessoas, e para isso a gente dialoga com todos os governadores, e estamos em tratativas com vários. Amanhã a gente vai lançar o novo Viver Sem Limite em Alagoas. Esse é o 6º estado que adere ao plano Viver Sem Limite. Estamos com mais uma série de estados com data agendada. Acredito que até o final do ano a gente vai estar com a maior parte dos estados já aderindo ao plano Viver Sem Limite. Quando a gente fala em adesão, a gente fala também nesses estados construindo seus planos estaduais de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, construindo a sua capacidade de monitorar essas ações no estado. Então é por isso que às vezes demora um pouco mais para os estados assumirem, né, e aderirem ao plano Viver Sem Limite, porque carece de fazer alguns ajustes no seu plano de governo, inclusive. Mas a expectativa era que tivesse uma adesão maior, mais massiva até o final desse ano, ou está cumprindo as expectativas, secretária? Acredito que a gente está cumprindo as expectativas. O sentimento da gente é sempre de pressa, porque as demandas são muito grandes, mas o tempo da política é outro, né? Então a gente tem que fazer o diálogo, tem que fazer essa costura dessa relação interfederativa, fortalecendo essas relações, né? Tanto que a gente também tem aí até o final do ano a construção do Fórum Nacional de Gestores Públicos pela Inclusão da Pessoa com Deficiência, agregando também os governos estaduais e federal e municipais, né? Então, aumentar a capacidade do Estado, né, alterar essa burocracia, não é qualquer coisa, não é trivial, né? Requer, então, esforço, diálogo e planejamento, né, orçamento, inclusive. Maravilha. Essa foi a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, ela que atua no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E a gente teve a honra, o prazer de conversar com ela. Mais uma vez, secretária, obrigado pela disponibilidade de atender o Bem Viver, viu? Muito obrigada, Lucas. Então vamos viver sem limite e bem viver também. Um abraço, hein? Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A gente aproveita para fazer uma pausa e lembrar um recadinho super importante que a gente compartilha todos os dias com muito sorriso no rosto, que dá para retransmitir de graça o nosso programa Bem Viver aonde você estiver. Se você toca por aí uma rádio comunitária, uma rádio regional, saiba que será uma alegria imensa que o Bem Viver está sendo retransmitido por aí e você pode fazer isso de graça. Se você tem disponibilidade, interesse, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. O Brasil assumiu a presidência da Rede de Abastecimento da América Latina e Caribe com mandato até 2026. Essa articulação internacional reúne representantes de 18 países e liderada pelo presidente da CONAB, Edgar Preto. A iniciativa visa promover a cooperação regional e fortalecer os sistemas de abastecimento de alimentação, isso na região. A rede tem como objetivo principal garantir a segurança alimentar e nutricional, e a gente vai entender mais detalhes na reportagem do Brasil de Fato. O presidente da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, foi eleito e empossado novo presidente da Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento e Comercialização na América Latina e no Caribe. A entidade internacional, conhecida como Rede SPA, reúne representantes de 18 países e é coordenada
pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Essa é a segunda vez que o Brasil assume a presidência. A primeira foi em 2014, quando foi fundada a rede. A escolha do nome de Preto foi confirmada na última sexta-feira numa decisão unânime durante o 9º encontro da rede, que ocorreu no Itamaraty, em Brasília, e teve a CONAB como anfitriã. A eleição ocorreu por aclamação entre os representantes dos países membros. O mandato termina em 2026 e terá duração de 2 anos e vai ocorrer em paralelo à gestão de Preto na presidência da CONAB. A vice-presidência ficou no comando de uma mulher, Aida Reyes Coelho. Ela é gerente da fornecedora nacional de produtos básicos, a Banasupro, de Honduras. Até então, a presidência estava com o Paraguai e a vice com a Guatemala. Edgar Preto destacou que quando o presidente Lula assumiu a presidência do Brasil, colocou o combate à fome como prioridade máxima do governo e, portanto, esse combate à fome e também à insegurança alimentar será a pauta principal da nova gestão na rede da América Latina e do Caribe. A eleição do presidente da CONAB vai contribuir para ampliar o protagonismo internacional do Brasil. Caberá a ele coordenar a agenda política da rede com o apoio técnico do Escritório Regional da FAO para a América Latina e o Caribe, que tem sede no Chile. Além do combate à fome, também são prioridades da gestão, de acordo com Preto, ampliar a cooperação sul entre os países da região. Estimular políticas que assegurem um futuro alimentar sustentável e inclusivo e contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas. Segundo as palavras de Preto, a ideia é propor uma agenda robusta, com foco na cooperação técnica, na produção sustentável de alimentos e, claro, no combate à fome. Ele afirmou ainda, abre aspas, queremos ter participação ativa da rede de discussões sobre sistemas agroalimentares na COP30, que ocorre no próximo ano no Brasil, e fortalecer a posição da América Latina e Caribe como atores-chave na luta global contra as mudanças climáticas. Fecha aspas. Desde que assumiu a presidência da CONAB em 2023, Preto estimula os países da rede SPA que tenham compromisso com o combate à fome. Ainda em julho do ano passado, por exemplo, ele representou o governo brasileiro no encontro da rede em El Salvador, na América Central. Na ocasião, propôs aos países uma declaração para uma cooperação conjunta com o objetivo de erradicar a fome, garantir a segurança alimentar e nutricional e ainda reduzir a desigualdade econômica e social na América Latina e no Caribe. No que diz respeito ao Brasil, conforme o relatório da ONU divulgado em agosto deste ano, mais de 14 milhões e 700 mil pessoas deixaram de passar fome em 2023. Segundo Edgar Preto, isso é resultado das políticas que foram retomadas e fortalecidas pelo governo brasileiro, como a valorização do salário mínimo, a ampliação do acesso ao Bolsa Família e a volta do PAA, ao Programa de Aquisição de Alimentos, que é operacionalizado pela CONAB. Em 2023, o PAA realizou cerca de 15 milhões e 700 mil atendimentos com a entrega de comida produzida pela agricultura familiar, combatendo a fome nas cidades e também gerando renda no campo. O encontro da rede SPA no Brasil começou ainda na última quarta-feira, dia 21, com o objetivo de promover um intercâmbio de experiências, justamente para estabelecer estratégias de ação e projetos de cooperação técnica entre as instituições públicas que comercializam e são responsáveis pelo abastecimento de alimentos dos países integrantes. Entre as atividades realizadas, houve a visita à Superintendência Regional da CONAB no Distrito Federal, onde Preto apresentou as principais políticas que estão sendo executadas pela companhia no país. E no encontro também foi definido o local da próxima reunião da rede. Será na Colômbia, no ano que vem. Participam da rede, além do Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Venezuela e São Vicente e Granadinas. Durante o evento, também foi efetivada a adesão do Peru e da província de Buenos Aires. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos.
A rede de abastecimento da América Latina e Caribe cumpre um papel muito importante na região. E realmente faz sentido, gente. Para a gente pensar nessa articulação com luta pela segurança e soberania alimentar, exige uma ampla e articulação entre todos os países que são vizinhos, que se comunicam diretamente. Até porque precisamos valorizar os povos e comunidades, ao mesmo tempo defender um sistema alimentar sustentável. A gente destaca agora que a exploração de madeira cresceu mais de 500%, isso no estado de Roraima. Obviamente que a maior parte dessa atividade é ilegal, ilícita, gente. Um sistema de monitoramento do setor indicou alta na atividade depois de 2 períodos de queda. O pesquisador ouvido pelo Brasil de Fato aponta a relação disso com o garimpo. A gente segue com o nosso repórter Douglas Matos para explicar melhor a relação entre esses fatos. Entre agosto de 2022 e julho de 2023, uma área de 11.442 hectares foi explorada para a extração de madeira em Roraima. Os dados foram organizados pelo CIMEX, que é o Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira. Os números indicam um salto de 584% em relação aos 12 meses anteriores, revelando a maior taxa de extração de madeira desde que o CIMEX iniciou o monitoramento em agosto de 2019. Do total da madeira não autorizada, que foi retirada em todo o estado, 81% tem origem de imóveis rurais privados, 9% de assentamentos rurais, outros 9% de áreas não destinadas e o 1% restante em outras categorias fundiárias. Não há registro da atividade em terras indígenas e outras áreas protegidas. Na avaliação do pesquisador Pablo Pacheco, que é consultor do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, a expansão da atividade no último ano tem relação com as operações de fiscalização e fechamento de garimpos ilegais intensificadas em 2022. Como o garimpo ficou mais difícil a partir de 2022, porque fecharam algumas terras indígenas lá, a tendência natural é que quem trabalhava ilegal no garimpo vá trabalhar ilegalmente na madeira. Isso é uma dinâmica natural na ocupação da Amazônia. O peão, né, que está na linha de frente lá, ele é o mesmo. Ou ele trabalha com garimpo, ou ele trabalha com madeira. Tá? Ele não é o empreendedor, né? Então, essa pessoa que faz a prática, ou ela vai para um lado ou ela vai para o outro. Como a parte do garimpo ficou difícil a partir de 2022, muita operação em 2022, aí tem a presença de vários órgãos fiscalizadores naquele cenário, então diminui drasticamente o garimpo, volta a atividade econômica da madeira. O povo precisa de dinheiro, certo? O dinheiro vem do recurso natural. Então qual recurso natural está mais fácil de explorar agora? A madeira. É só por causa disso. De acordo com o gráfico de análise temporal, Roraima passou por 2 fases de quedas consecutivas na atividade. As análises demonstram que entre agosto de 2021 e julho de 2022, mais de 1.600 hectares de florestas tiveram exploração de madeira no estado de Roraima. Entre 2020 e 2021, foram 1.258 hectares. Antes da queda, os números se aproximavam da estatística atual, sugerindo um movimento cíclico. No período de agosto de 2019 a julho de 2020, quando o CIMEX iniciou o trabalho de monitoramento já na pandemia, foram explorados 9.458 hectares, sendo 55% referentes à prática não legalizada. De acordo com o pesquisador Pablo Pacheco, o clima também interfere nos dados recentes. Isso porque a redução das chuvas facilita o acesso às estradas, o que é essencial para o escoamento do produto. Esse ano foi um ano bem mais seco, né? Em toda a Amazônia, choveu bem menos, né? Do ano passado, de 2022 para 2023, né? Esse ano específico da análise. Questão de estradas e vantagens, né? Então, se você tem um ano mesmo bem mais seco, você tem muito mais facilidade no acesso, né? E muito menos. E uma vez aberto um ramal, nesse ano você extrai um pouco, no ano seguinte você extrai muito mais. E tem a questão econômica mesmo, né? Então, isso tem uma lógica. Por fim, o pesquisador aponta para a diminuição das ações de fiscalização, que estavam em alta devido às operações de combate ao garimpo ilegal. Com o menor controle,
ao salto na atividade clandestina. Do total de madeira explorada no estado, isso entre 2022 e 2023, o CIMEX avalia que cerca de 82% tem origem irregular. No entanto, os pesquisadores alertam sobre a possibilidade de inconsistência nesses dados, já que não foi possível fazer a checagem dos registros de regulamentação na OEMA, que é a Organização Estadual do Meio Ambiente de Roraima. O CIMEX, por meio da assessoria de imprensa, ressalta que procurou o órgão, mas não obteve retorno. Enquanto a exploração ilegal da madeira aumenta, os pesquisadores atentam para outro fato preocupante: a relação entre a atividade clandestina para a derrubada de árvores e a grilagem de terras. Então, hoje, a extração ilegal madeireira, ela representa o primeiro passo para a grilagem de terra na Amazônia, tá? Então, você vai invadindo terras públicas, certo? Vai arrancando a madeira de lá, tirando a madeira de lá, extraindo a madeira de lá. Não é uma operação barata. Então, eles vão só nas madeiras boas, né? Pé, mogno, essas madeiras que nem são autorizadas se você extrair, né? E outras aí que tem bastante também, né? IP são 4 espécies principais, né, que a gente tem. O IP ainda é autorizado para extrair, o mogno é proibido, mas mesmo assim ainda tem, né? Extração ilegal e venda ilegal. Então, essa madeira sai de lá com um preço mais baixo que o mercado legal, porque o custo da operação é muito menor, você não tem custos empresariais, custos de licenciamento, custos de análise ambiental e tal, e você consegue colocar essa madeira no mercado. Com esse dinheiro, o pessoal que trabalha com isso, né, começa a se apropriar de terras, vai lá, derruba o resto da madeira que resta, aí entra as queimadas, certo? Aí entra os fogos, as queimadas, para fragilizar mais ainda a floresta, e depois vem uma chuva de semente ali, vira aqueles pastos gigantesco que a gente tem na Amazônia. É assim que é a estratégia de obtenção de terra ilegal na Amazônia, né? Grande parte do território da Amazônia foi grilado pelas pessoas, né? O Brasil perdeu muitas terras públicas nos últimos 20, 30 anos por causa disso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batailler. Locução, Douglas Matos. Nos últimos dias surgiu mais um fenômeno que alerta sobre as consequências de práticas insustentáveis com a natureza. A gente está falando das fumaças densas que se espalham em boa parte do país desde a semana passada. E a exploração de madeira é sim uma das atividades relacionadas diretamente com essa situação. Mas além das mudanças climáticas, essa prática danosa está ligada a muitos outros problemas. A gente faz questão de lembrar eles por aqui. Por exemplo, temos o desmatamento e a perda de biodiversidade, os impactos sociais e econômicos para os povos e comunidades tradicionais. Tudo isso além da alimentação de práticas ilegais por redes criminosas que descumprem leis ambientais. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Gente, o assunto agora é o combate às formas de violência contra as mulheres. A gente está falando do Agosto Lilás, mês em que se fortalece ainda mais ações desse sentido. O podcast de Vera, do Brasil de Fato Ceará, destacou o assunto numa conversa com Raquel Andrade. Ela é secretária executiva de enfrentamento à violência contra a mulher justamente no estado do Ceará. A gente vai conferir agora um trechinho dessa entrevista, realizada pelo nosso parceiro, pelo nosso jornalista do Ceará, Francisco Barbosa. Ele começou pedindo uma apresentação sobre o que se trata e quais são os objetivos do Agosto Lilás. O Agosto Lilás foi instituído em celebração à instituição, à sanção da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha nasceu no nosso país, né, foi instituída no ano de 2006, então ela alcança a sua maioridade, completa 18 anos, agora em 2024, e o Agosto Lilás foi pensado justamente para que a gente, durante esse mês
não só desenvolva iniciativas de prevenção e de enfrentamento à violência contra a mulher, mas também para que as instituições, o Estado, a sociedade civil, façam um grande movimento para pensar a efetivação da lei, né? Se a lei, ela hoje está sendo aplicada da maneira em que ela vem atender a sua finalidade, como é que estão os indicadores da violência nos estados, nos municípios. Então, esse mês, ele foi pensado justamente para isso, e também para celebrar, porque a Lei Maria da Penha é um marco legislativo no mundo todo, é uma das 3 leis mais avançadas do mundo em termos de conteúdo, e certamente tem feito a diferença durante todos esses anos para as mulheres, não só do Ceará, mas de todo o Brasil. A secretária Raquel Andrade também comentou a situação de violência contra as mulheres no estado e no Brasil como um todo. Olha, felizmente, a gente teve divulgado agora o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que reúne dados bem detalhados, bem significativos em relação aos índices de violência, e nós tivemos, pelo 2º ano consecutivo, a exposição de dados que mostram que o Ceará é o único estado brasileiro que, por 2 anos seguidos, teve uma diminuição no número de feminicídios por 100 mil habitantes. Então, já podemos dizer que é um resultado não só das políticas públicas, mas da efetivação da Lei Maria da Penha, do envolvimento dos poderes aqui no nosso estado, legislativo, executivo, judiciário, no enfrentamento a essa problemática. Também, segundo o anuário, o nosso estado também apresentou uma redução nos casos de assédio e de importunação sexual. Nos casos de assédio, nós tivemos uma diminuição de aproximadamente 33% no registro das ocorrências entre 2023 e 2024, e nos casos de importunação, inclusive, mais uma vez, o Ceará foi o único estado que obteve essa redução, a diminuição foi de 10%. Né? Então, são índices significativos porque é um curto período de tempo, né, 2 anos, para ter esse impacto. Por que isso é importante? Nós temos consciência que a violência contra a mulher, de um modo geral, é uma problemática mundial. Vários países no mundo têm empreendido recursos e iniciativas para enfrentar, vários estados do Brasil, mas é importante que a gente divulgue esses dados para que a gente comunique à população que tem jeito, que a gente não pode tratar a violência contra a mulher como uma causa perdida, como algo que, por mais que a gente faça, nunca vai acabar, nunca vai diminuir. É justamente o contrário, a gente tem que fazer cada vez mais para que possa diminuir, para que possa não existir, né? Então, são dados importantes nesse sentido. A gente precisa destacar alguns dos dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, lembrado justamente pela secretária Raquel Andrade. De acordo com o documento, o Brasil registrou um crime de estupro a cada 6 minutos em 2023. Foram cerca de 83 mil casos de estupros e estupros de vulneráveis registrados. Isso significa um aumento de 6,5% em relação a 2022. As mulheres são a maioria das vítimas e os agressores estão, na maior parte das vezes, dentro de casa. Esse cenário triste é um dos que indicam a necessidade de muitos avanços, mas muitos avanços no setor. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública é divulgado a cada ano pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente destaca também que a campanha do Agosto Lilás foi criada em 2016 e, como a gente ouviu na conversa, em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos lembrar uma questão importante.
Olha só, quem ligou o rádio agora e tá um pouco perdido, querendo entender o que tá acontecendo, esse é o programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. A gente vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você escuta o nosso programa pelo rádio, pela internet, melhor dizendo, você escuta onde você estiver, pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, aí sim, você pode escutar pelo rádio, por meio da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, que transmite o programa aqui na Grande São Paulo. Lembrando também que nosso Bem Viver fica disponível no nosso site para você fazer download, compartilhar a hora que você quiser e também dá para ouvir nas principais plataformas de podcast. O papo agora é sobre uma festa que rolou no final de semana aqui em São Paulo e olha, gente, estava linda demais. E não pense que a gente está falando de qualquer celebração, de qualquer aniversário. O destaque é para uma festa de sonhos e lutas populares. Juntas, a Livraria Expressão Popular e o Armazém do Campo comemoraram o aniversário no último sábado. A nossa reportagem conferiu de perto a programação, com música, comida sustentável, debates e atividades lúdicas. São 14 anos da Livraria Expressão Popular e 8 anos de unidade junto com o Armazém do Campo, essa iniciativa do MST que atua na capital paulista. O coordenador editorial da Expressão Popular, Miguel Yoshida, destacou as relações que envolvem as duas organizações. Para quem não sabe, ambas dividem agora o mesmo espaço, que a gente vai informar daqui a pouquinho qual é o endereço certinho. Primeiro vamos ver o Miguel. Então o projeto da livraria agora, ele tem o objetivo da gente saciar, vamos dizer, a sede e a fome de conhecimento da população brasileira por ideias progressistas, por ideias críticas à nossa realidade. Junto com o Armazém do Campo, que é um espaço um local de produção, de revenda dos produtos da reforma agrária. Então é um espaço cultural que a gente construiu aqui, funcionando desde abril, que a gente consegue trabalhar tanto o campo das ideias, com os nossos livros e de outras editoras, quanto também a questão da alimentação saudável. Então é um pouco a prática do que nós queremos construir, um Brasil sem agrotóxicos, com alimentação saudável, baseado na produção da agricultura familiar, com umas ideias que também pensam um projeto de sociedade diferente do que nós estamos vivendo hoje. Bom, a Expressão Popular e o Armazém do Campo estão localizadas no número 806 da Alameda Notman, na região central, no centro da cidade de São Paulo. Por isso, esse também foi o local da festa que comemorou o aniversário das duas casas com o mesmo endereço no sábado. Miguel Yoshida foi um dos presentes e destacou que além da livraria, a Expressão Popular tem uma editora há 25 anos. Ele destacou a contribuição da editora ao longo desse tempo no país. A gente avalia que são 25 anos nessa luta, que já passou por várias fases, então primeiro contra o neoliberalismo, depois no ciclo de governo progressista, do PT, depois enfrentando o Bolsonaro, no sentido da gente conseguir sempre produzir materiais que permitam tanto aos militantes das organizações populares quanto à população em geral conseguir conhecer melhor a nossa realidade em vários aspectos. Então, tanto em relação, por exemplo, à dinâmica do capitalismo internacional, como isso afeta o nosso mundo, mas também as formas de luta que nós estamos vivendo hoje. Então, quais são as iniciativas que nós temos e que podem nos ajudar a superar a situação que a gente vive, e também de entender qual que é essa relação da cidade e do campo, então qual que é a relação da produção da agroecologia com a nossa vida na cidade, com a alimentação saudável, e de conseguir pensar também um futuro. Então o que nós precisamos em termos subjetivos para formar a nossa humanidade para uma outra sociedade. Então a editora tem contribuído na publicação de livros, nesse sentido, nesses vários áreas do conhecimento que eu comentei, para conseguir que a gente cada vez mais entenda melhor a nossa realidade para poder transformá-la. Contando com a participação de figuras renomadas, a festa foi gratuita e aberta para todo o público. Só para a gente ter uma ideia, um dos momentos foi o debate Crise Urbana e as Gestões Democráticas e Populares. A atividade contou com a arquiteta Hermínia Maricato e a deputada Luísa Erundino, que já foi prefeita de São Paulo, Também estiveram presentes o economista Ladislau Daunbor e o urbanista John Whittaker. Além de muita música, o evento incluiu um almoço tipicamente nordestino, que delícia. O coordenador administrativo do Armazém do Campo, Rafael Coelho, também estava na celebração e ele conversou com o nosso repórter Pedro Trapassolas e destacou a importância do projeto iniciado há 8 anos. Então hoje é isso, é o nosso aniversário da Livraria Expressão Popular do Armazém do Campo. É um dia de festa.
Vamos ter a apresentação, um tributo ao Milton Nascimento daqui a pouco, um samba mais tarde. E é isso, é para mostrar para a sociedade que a Livraria Expressão Popular, o Armazém do Campo, fazem parte de um mesmo projeto, que disputa ideologicamente a sociedade, que quer mostrar, fazer a propaganda da reforma agrária popular e fazer a batalha das ideias com publicações, com livros que falem sobre a realidade através de uma perspectiva de esquerda, da luta social mesmo. Então, nós somos parceiros desde o início na construção desse novo mundo que a gente sonha, né? Na conversa, Rafael Coelho também enfatizou a relevância de fornecer alimentos saudáveis e acessíveis em São Paulo. O acesso à alimentação é de fundamental importância, né, para o desenvolvimento de qualquer comunidade, de qualquer país. Então a gente se coloca nessa posição de oferecer alimentos saudáveis, alimentos que vêm do fruto do trabalho da terra mesmo. E a gente quer que cada vez mais a produção de orgânicos, a produção da agricultura familiar, da reforma agrária popular seja ampliada cada vez mais, né? Porque é fundamental. Nós temos um país que ainda sofre muito com a subnutrição, com a falta de alimento. Aqui em São Paulo, a maior cidade da América Latina, tem milhões de pessoas que não têm todas as refeições no dia, né? E a gente está nessa batalha para cada vez mais oferecer mais alimentos, lutar por políticas públicas que baixem os preços de orgânicos, que incentivem a produção de orgânicos, porque hoje a gente vive numa cidade que, além da poluição do ar, além da poluição sonora e de tudo mais, a gente está consumindo, as grandes populações consomem alimentos ultraprocessados, alimentos com agrotóxico, alimento que enriquece uma única empresa e não uma família de produtores. Então a gente se coloca no mercado com essa ideia de fornecer alimentos saudáveis e que pague, remunere bem o produtor do alimento. Gente, quem quiser conferir as imagens e entender melhor como foi essa linda festa, vai lá, procura a matéria no nosso site, está disponível em texto, áudio e vídeo em brasildefato.com.br. E agora vamos falar de um local bem especial que foi visitado pela reportagem do Brasil de Fato no interior do Ceará. É a chamada Bodega da Poesia. Repare que a gente não está falando bodega com O, e sim bodega com a letra U, como deve ser afirmado o nome do local. A gente vai entender o porquê dessa nomenclatura específica e mais do estabelecimento localizado no sertão pernambucano. A reportagem é de Daniel Lamir no quadro Alimenta Saúde. Te aproxega, vivente. Comece agora o Alimento é Saúde. A alimentação de cada lugar pode aguçar sentidos bem mais amplos que o paladar. Saberes e sabores aparecem como uma coisa só, por exemplo, nos versos da diversidade cultural sertaneja. O poeta Fernando da Bodega, de Arco Verde, no sertão de Pernambuco, exemplifica pra gente. Lá não existe frescura dessas comidas importadas. Lá se come uma buchada, um angu ou fava pura. Um preá é a mistura para se enrolar um feijão. Lá se prepara um pirão e bota pra molecada, que cresce gorda e enrolada, forte que nem um trovão. Entre tradições, celebrações, saberes e simbolismos, o sensorial do paladar com a poesia aprofunda sentimentos. Por exemplo, o amargo do jiló, como cantou Luiz Gonzaga, representa a saudade de um amor perdido. Ai, quem me dera voltar os braços do meu xodó, saudade assim vai roer e amarga que nem jiló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Um dos espaços culturais que faz questão de afirmar esse agrupamento na prática é a Bodega da Poesia. O espaço existe há 18 anos no bairro de São Cristóvão, em Arco Verde, no sertão pernambucano. O local mantém uma tradição entre métricas e rimas, além de aromas e temperos. Fernando da Bodega, um dos fundadores do espaço, explica.
A gente teve que criar um cardápio que era só do nosso sertão, da nossa raça, das nossas raízes, né? O original que a gente podia oferecer aos nossos amigos e clientes. Então foi quando a gente juntou só os produtos sertanejos, como o arrumadinho, a macaxeira com charque, o bode, né? O baião de 2, só a tripa, que é uma do carro-chefe da bodega. Então a gente teve essa ideia de colocar só esse cardápio sertanejo, que era para a gente não fugir do contexto que era o nosso sertão. Além da culinária sertaneja, a bodega junta poesia com outras expressões como coco, pife e o forró. Nessas quase 2 décadas de existência, já teve até quem sugeriu deixar a culinária sertaneja de lado. Fernando da Bodega explica. A bodega, ela é sertão, né? Então, é como eu disse na poesia, não tem comida importada por aqui não. Alguém já tentar colocar alguma coisa diferente, mas não funciona. O povo já se adaptou a essa culinária que é do sertão aqui, e não adianta você fugir. Já tentaram fugir alguma vez para fazer se tinha algum destaque, mas não tem jeito. O povo volta, não tem jeito não, volta para a nossa cultura, para nossas raízes, senhor. Tanto é que quem chega de fora quer se alimentar da cultura do próprio local, incluindo, óbvio, sua culinária. É o caso de Manuela Torres, que mora no Recife e frequenta a bodega há alguns anos no período junino. Filha de um arcoverdense e um pai que frequenta a cidade há décadas, ela afirma que o espaço adentra o afetivo. O sensorial da bodega, de acordo com Manuela, é capaz de dar uma vivacidade às histórias que ouvia na infância. E eu acho que a maneira como esse lugar une essas duas coisas não une de qualquer jeito, né? Não une qualquer poesia e não une qualquer gastronomia. Então, pra mim, acho que tem uma coisa afetiva de vir a esses lugares que eu escutei histórias dos meus pais aqui. E eu acho que tem uma coisa de unir essas manifestações culturais. Tem um coco, tem aqui a própria poesia com a gastronomia, tem as palhoças com forró pé de serra. Eu acho que essa união entre a minha experiência afetiva por conta da história da minha família e essa união de várias manifestações culturais que eu acho muito bonitas, pra mim é uma grata surpresa, sabe? E poder estar aqui e poder experienciar essas coisas. A própria história da Bodega da Poesia foi semeada com afetos, sem abrir mão, óbvio, da comida típica da região. Além de Fernando, outros 2 poetas se juntaram há 18 anos para tomar caldo de mocotó com cachaça. Romildo Gerente e Eliseu Pereira completavam o trio que se encontrava a cada domingo na feira de São Cristóvão. Um disse uma poesia, outro disse outra poesia, e por aí começou essa história. Aí a gente ficou marcado de no outro domingo a gente se encontrar e dizer outras poesias. Então se encontramos no outro domingo e já tinha mais gente, já tinha mais 1, 2. E daí surgiu inicialmente a Barraca da Poesia na Feira de São Cristóvão, só depois que veio a bodega, que é grafada com a letra U para demarcar o sotaque local. A sede atual foi construída com a colaboração das próprias pessoas que fizeram essa cena cultural emergir. Assim, o espaço carrega até hoje suas marcas de uma poética de relações permanentes. Os registros estão em toda parte e se entrelaçam com a atmosfera cultural do local. A programação atual é bem mais ampla que os antigos encontros dominicais. Ela abre de terça a domingo e na última quinta-feira do mês há a chamada Noite do Candeeiro. A atividade é um exemplo de que não há tempo ruim para juntar comida e poesia no local. Kerliane Rafael, dona da bodega, conta a origem do evento mensal. O candeeiro eu acredito que tem uns 3 a 4 anos, mais ou menos. O começo do candeeiro foi até engraçado, né? Porque foi uma vez que a gente estava aqui e faltou energia. Então surgiu a ideia de fazer uma noite para os poetas sob luz de candeeiro. Então foi engraçado assim porque não foi um acaso. Não foi planejado, foi um acaso.
Entre casos e acasos, Kerliane diz que a maioria das coisas fluem de forma espontânea e acabam dando certo na bodega. Nesse caminho, ela acredita que juntar comida e poesia favorece preservar a culinária como um patrimônio. Eu acredito que a importância da gente manter a comida, né, que já foram passadas para a gente é os jovens, né? E é bem importante que a gente mantenha, né, para que eles possam aprender futuramente. Na relação entre comida e poesia, a bodega vai mantendo acesa uma aura sertaneja entre o tempo e o espaço, como declama Fernando. A bodega é a alma do sertão, é a voz do poeta e do vaqueiro, onde o coco, o pifo, o sanfoneiro tem cadeira cativa nesse chão. Venha ver uma noite de São João, a bodega fazendo essa mistura de um povo humilde, sem frescura, abraçando você com alegria. Quem visita a bodega da poesia dá um abraço apertado na cultura. De Arco Verde, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. A edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, já com comprometimento que amanhã, compromisso marcado. Tamo junto a partir das 11 horas da manhã com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, sempre a partir das 11 horas pro mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu o programa aqui em São Paulo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista de emissoras completas que transmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.